É uma alegria imensa estarmos novamente aqui para mais uma reunião da Associação Médico Espírita, do Grupo de Trabalho Ivone Pereira. Para quem nos visita pela primeira vez, é um grupo de trabalho da associação que tem como foco a prevenção do suicídio. E essas reuniões nós temos mantido assuntos direta ou indiretamente relacionados ao tema, que visam conforto, consolo, esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Nós vamos fazer a nossa leitura preparatória. A seguir, a Eliane vai nos conduzir em prece, e depois nós vamos passar a palavra para a nossa querida Fernanda Fafá Cili, a expositora da noite, e ela vai nos conduzir uma reflexão, pensamento e vontade em tempos de pandemia. Então, vou compartilhar a tela para que a gente possa acompanhar a leitura. Bom, esse é um texto do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 45, Quando Orardes. E ele vai fazer comentários a partir deste versículo que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando orardes, e quando estiverdes orando, perdoai. Jesus. E os comentários de Emmanuel. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado da oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Eliane. Nesse momento, procurando estar em paz com a nossa própria consciência, sentindo-nos irradiados da divina presença de Deus. E nesse estado de paz, que possamos estar transmitindo amor e saúde a todos os irmãos encarnados e desencarnados que encontram dentro dessa divina força. Que os irmãos amigos espirituais possam nos orientar, nos intuir. A partir deste momento também, a palestrante de hoje
para que ela possa ser intuída através do pensamento e força de vontade, levando isso para todos os amigos que aqui estão e que estão nos assistindo. Que assim seja. Que assim seja. Então, a gente passa a palavra para a Fernanda. Ela vai conversar conosco e vai dizer como que ela prefere. Que as perguntas sejam durante a exposição, se após. A nossa reunião vai até às 20 horas, então ela vai dividir o tempo conforme ela se programou. Fernanda, você tem condições de controlar seu tempo? Tenho sim. Então, beleza. A palavra é sua. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma alegria muito grande ter você aqui, tá bom? Eu que agradeço o convite, a confiança. Eu conversei com a Tassiana, eu acho melhor fazer uma exposição de aproximadamente 40 minutos e deixo uns 20 minutos para a gente conversar no final. Se puder ser assim, eu prefiro, para poder manter o raciocínio. Pode ser? Sim. Pode. A gente pede, então, que a partir de agora todos os microfones fiquem desligados. Eu vou pedir a Carol, a nossa companheira que nos ajuda com a tecnologia, para que o som do ambiente onde vocês estejam não atrapalhe a nossa reflexão da noite. Por favor, Fernandinha. Tá, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre pensamento e vontade, nesses tempos tão difíceis, né, de pandemia que a gente está enfrentando. E eu vou começar trazendo para vocês que Kardec deixou para a gente, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, na questão 282, que o elemento básico do universo, que é o fluido cósmico universal, né, que a gente já conhece, ele vai ser o veículo do nosso pensamento. Então, ele é responsável por transmitir os nossos pensamentos, assim como o ar é responsável por transmitir o som. Então, Kardec deixa isso para a gente, e aí a gente começa a refletir. O pensamento, ele é fruto do nosso intelecto, né, somado às nossas emoções. Então, é o nosso raciocínio mais as emoções. Então, o fluido cósmico universal, ele é plástico, né? Ele tem uma grande plasticidade e a gente molda esse fluido através dos nossos pensamentos. Então, hoje, nos Estados Unidos, a gente já tem equipes que trabalham em conjunto com a polícia, que são médios, infelizmente não são espíritas, né? Porque a gente sabe que os médios espíritas, eles conseguem manter um equilíbrio, né? Através do estudo, e esses médiuns conseguem ir aos locais onde tem crimes, nos Estados Unidos, e captar esses pensamentos que são semimateriais, conforme está escrito no livro Nos Domínios da Mediunidade. Eles conseguem captar esses pensamentos que estão impregnados ali naqueles locais e desvendar alguns crimes. Né? Então, o fluido é moldável e através do nosso pensamento a gente consegue deixar impresso ali aqueles acontecimentos através das nossas emoções. E aí, no livro, também no Domínios da Mediunidade, a gente estudando um pouquinho sobre as formas de pensamento, tem uma história que conta que André Luiz, ele chega no lar de um casal e ele visualiza o espírito do amante, do marido que está ali naquele local. Ele percebe a esposa bem confusa, bem deprimida, e ele comenta com o orientador dele, olha, o espírito da amante está aqui no lar, está causando uma desarmonia. E o orientador explica para André Luiz que o que ele está vendo ali não é o espírito da amante. A esposa, por conhecer a amante, e por não ter perdoado o marido, ela fica com aquela ideia fixa, né, aquele rancor, e ela acaba projetando a imagem da amante dentro do lar através do seu pensamento. Ela molda a amante dentro do seu próprio lar. E isso causa uma grande desarmonia para o lar daquele casal. Então, como a gente viu na lição aí do início, né, que
nada acontece por acaso, a importância do perdão, porque por ela não perdoar o marido, ela acaba causando essa grande desarmonia dentro do lar. Mas em contrapartida, o pensamento elevado, poder mental dos espíritos superiores, eles são capazes de criar coisas maravilhosas, como colônias espirituais, que são capazes de atender os espíritos desencarnados que precisam de algum local para se recuperar, né? Para repousar, para ser atendido, assim como foi criado o nosso lar. Essa aí é a imagem, trouxe uma imagem do filme, mas que mostra para a gente a dimensão do que é o nosso lar e que foi criado através desses espíritos superiores em cima do Rio de Janeiro, pelo que a gente tem conhecimento, e que nesse momento, inclusive, está ajudando a acolher muitos espíritos que estão desencarnando. Aí no livro Obras Póstumas, Kardec também traz para a gente um pouco sobre a fotografia e a telegrafia dos nossos pensamentos. Ele fala que a fotografia, ela é a memória do nosso pensamento. E a telegrafia é a nossa capacidade de transmitir esse pensamento. Então, a fotografia, ela é gerada pela emoção que aquele pensamento trouxe para a gente. Por quê? Se a gente passa por uma situação, a gente guardar aquela imagem na nossa mente depende do que aquilo está passando para a gente. Se uma coisa passa despercebida, não causa nenhum impacto no nosso emocional, a gente não vai guardar. Mas se for uma coisa que mexe com a nossa emoção, com o nosso sentimento, a gente vai ter a fotografia daquele momento, né? E aí a gente é capaz de individualizar o nosso pensamento através do fluido cósmico universal, que a gente viu que Kardec deixou para a gente. Então a gente a gente faz essas criações mentais que vão demonstrar o que a gente está pensando. E aí vem a nossa responsabilidade, né? O que a gente está pensando? O que a gente está criando? Que imagem que a gente está criando do nosso pensamento? Então, por isso que às vezes, quando a gente está distraído, em algum momento fora de sintonia, a gente pode pensar alguma coisa não tão boa e acabar deixando que esse pensamento que a gente produziu seja captado pela espiritualidade. A gente sabe que a gente tem alguns irmãos mais ignorantes que vão aproveitar desses pensamentos que eles estão visualizando para influenciar a gente, às vezes, de uma forma negativa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque eles são capazes de visualizar o que a gente está planejando. E aí, tendo essa capacidade, eles podem influenciar a gente para tornar real aquilo que a gente planejou no nosso pensamento em algum momento de descuido. Só que também a espiritualidade superior é muito benevolente com a gente, né? Então, a gente recebe também ajuda. E eles entendem, muitas vezes, o nosso estágio evolutivo. Então, a gente não precisa também ter vergonha de tudo que a gente pensa, porque a espiritualidade, ela é benevolente, ela entende o nosso estágio evolutivo, sabe que em alguns momentos a gente vai ter essa distração e pensar coisas que talvez não sejam as melhores. Então, é bom a gente tomar cuidado, que se a gente pensar, a gente tentar não falar. Se a gente falar, a gente tentar não agir. E se a gente agir, a gente ainda tem a chance de reparar, né? Nosso Pai de infinita misericórdia deu essa chance ainda da gente reparar. Então, a gente ficar atento, porque às vezes a gente está com esse pensamento, a gente tomar cuidado para não deixar ele ficar tanto tempo na nossa mente, para a gente não criar essas projeções que podem ser captadas. Aí no livro de Ernesto Bozano, é um livro de estudo da metapsíquica, não é um livro espírita, que estudam os poderes desconhecidos. Ele traz para a gente algumas formas que os nossos pensamentos são capazes de gerar. Então, igual a gente vê em revista em quadrinho, às vezes uma fumacinha saindo da cabeça do personagem, né? Quando a gente está preocupado, realmente a gente cria formas de filamentos espirais. Então, quando a gente está muito preocupado, meio atordoado, eles são capazes de captar essa forma no nosso pensamento. Quando a gente está com ódio, né, rancor,
como a amante a esposa estava da amante, a gente é capaz de criar dardos mentais, que são semelhantes a projéteis. A raiva são semelhantes a salpicos de lama. A cobiça e a inveja são semelhantes a garras envolvendo o objeto ou a pessoa de desejo. Mas, em contrapartida, a gente também pensa coisas boas, né? E quando a gente está com o pensamento em harmonia, transmitindo amor, paz, a gente é capaz de expressar formas belas e expressivas. Então, o que a gente quer gerar ao nosso redor, cabe a gente, né? Usar o fluido para projetar aquilo que a gente está pensando. Então, na Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier, através da psicografia, deixa para a gente uma enorme responsabilidade, que ele fala que a suprema inteligência utiliza esse poderoso fluido para plasmar o universo de acordo com a sua vontade, utilizando co-criadores, os próprios espíritos. Então, coloca uma responsabilidade que nós somos co-criadores, né, da suprema inteligência, em planos menores, mas ele deu esse poder da gente também criar formas e situações igual os espíritos evoluídos conseguiram no nosso lar. A gente não está nesse estágio, mas numa escala menor, a gente também é responsável por ser co-criador do nosso Pai. E aí, no livro Pensamento e Vida, ele deixa para a gente que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento que vai trazer o equilíbrio interior. E esse equilíbrio é que a gente vai imprimir no nosso aparelho somático. E aí hoje a gente vê o avanço da medicina em relação a isso, né? Trazendo as doenças psicossomáticas que são produzidas por esses pensamentos, pelos nossos próprios pensamentos. E hoje a gente vê um estudo em relação ao câncer de mama, que é causado por mágoas, né? E já é comprovado que pessoas mais otimistas têm uma saúde melhor, tendem a ter uma saúde melhor, né? E ele deixa essa reflexão para os homens, o câncer de próstata, a mágoa, o estudo também mostra, né, que tende a provocar o câncer de próstata. Mas aí a gente também tem que utilizar a medicina, né? A gente não pode ficar focado só no pensamento, porque da mesma forma que a gente tem todo esse ensinamento, Deus também traz boas intuições para a equipe da ciência, para a equipe responsável pela medicina, que desenvolve medicamentos para ajudar a gente nesse momento, né? Porque, por exemplo, uma pessoa em depressão, os pensamentos dela podem trazer grandes danos para o seu corpo físico. Mas eles deixaram a medicação, que apesar de tratar a consequência, ela consegue mudar o padrão vibratório da pessoa naquele momento que ela utiliza a medicação, podendo tratar a causa. Então, a gente não pode descartar, né, lógico, o tratamento e utilizar também essas intuições que eles deixam para a gente para aproveitar no tratamento dessas consequências. Então, a gente é muito responsável pela psicosfera que a gente está criando no nosso planeta, porque cada pensamento ou ação tem reflexo na psicosfera terrestre. Então, para a gente refletir por que essa pandemia está ocorrendo nesse momento, né? Quais os pensamentos que estavam tomando conta do nosso planeta nesse momento de transição. Então, é para a gente pensar que cada um de nós somos responsáveis pelo que está acontecendo no nosso planeta e também somos capazes de contribuir para essa transição, para essa melhoria dessa psicosfera. E aí, trazendo um pouquinho sobre a psicosfera, eu trouxe uma história que está no livro Os Mensageiros, psicografia de Chico também,
que André Luiz conta que ele chegou na casa de uma viúva que morava com 2 crianças, passando por extrema dificuldade, muita dificuldade financeira, né? E quando ele relata que quando ele se aproximava da terra, por ele ainda estar se recuperando, né, no seu espírito muito, no estágio evolutivo muito alto ainda, ele estava em recuperação, ele chegava à terra e sentia a psicosfera densa. Ele tinha um pouco de dificuldade de se aproximar, porque ele se sentia mal, ele tinha um pouco de dificuldade. Mas ele relata que quando ele chega na casa dessa viúva com essas 2 crianças, apesar dessa situação financeira muito difícil, ele sente um bem-estar, ele começa a se sentir revigorado e ele conversa com o orientador dele, fala, nossa, eu cheguei nesse lar, estou me sentindo muito bem, estou me sentindo envolvido, com boas energias. E aí o orientador dele explica para ele que nesse lar, essa viúva realizava o culto do evangelho do lar. E isso criava essa psicosfera, né, agradável para ele, e criava barreiras eletromagnéticas em volta desse lar. Então ele pôde perceber que em momentos de tempestade, quando alguns espíritos, né, inferiores tentavam se aproximar desse lar, eles eram bloqueados por essas barreiras eletromagnéticas que tinham sido criadas. Então, aí a importância da gente fazer o culto no nosso lar, né? Às vezes a gente esquece, ou está muito cansado, ou se distraiu com outra atividade, mas se a gente esqueceu, a gente faz no outro dia, na outra semana a gente volta a ter disciplina, porque a gente não pode deixar de fazer, esquecer da proteção que a gente está criando, né? Principalmente nesse momento. E aí, Jesus deixou para a gente, né? Que não é o que entra na boca que macula o homem. É o que sai da boca do homem que é o que o macula. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos. Então, o que torna a gente impuro são os nossos próprios pensamentos, né? Às vezes a gente fica envolvido pelo estresse do dia a dia, a gente fica valorizando coisas muito pequenas e a gente acaba trazendo esses pensamentos que tornam a gente impuro, né, naquele momento. Então, Jesus deixou um ensinamento muito importante para a gente, que quando ele estava no momento de muita dificuldade, quando ele estava encarnado, ele subia no monte mais alto que ele conseguia, porque lá de cima ele podia visualizar o tamanho daquele problema em relação a todo o universo. Então, às vezes, a gente tem que sair um pouco do foco, né, daquele problema e ter uma visão ampla, porque a nossa vida é 1 minuto diante da eternidade. Então, nesses momentos de dificuldade, isso traz um conforto para a gente, né? Então, às vezes a gente fala, estou perdendo 1 mês, estou perdendo 2 meses. O que são 2 meses diante de toda a nossa encarnação ou diante de toda a eternidade que a gente ainda vai viver? Então, a gente tem que também tentar não valorizar tanto esses problemas. Isso traz um conforto para a gente saber que existe toda essa eternidade ainda para a gente usufruir, para a gente evoluir. Então, esse ensinamento aí Jesus deixou para a gente. E existem vários fatores que influenciam os nossos pensamentos. Superioridade moral, vontade, inteligência, desejo, todos esses que eu coloquei, todos esses exemplos aí. E eu escolhi 3 para a gente focar hoje por causa do nosso tema. Um é a fé, né, que Jesus nos diz, seja feito conforme tu crês. Então, vai ser feito conforme a gente acredita. A responsabilidade é nossa. A gente tem que fortalecer a nossa fé e ter a clareza do que a gente quer construir, né? Que vai ser feito conforme a gente crê. A fixação, que é o monoideísmo. Então, se a gente ficar focado
em notícias ruins e ficar pensando, eu perdi 2 meses da minha vida, eu perdi, porque essa pandemia não acaba, a gente ficar com esse monoideísmo, a gente vai prejudicar a nossa própria vida, porque a gente está rodeado pelo que a gente pensa. Então, a gente tentar não fixar, né, ter essa fixação por assuntos que não vão trazer benefício algum. E o outro que eu achei muito importante é a influência de outras mentes. Com quem que a gente está querendo compartilhar a informação nesse momento? A gente quer participar de grupos que ficam o tempo inteiro falando mal do governo, falando sobre a pandemia, falando sobre o número de mortes, ou a gente quer participar de grupos que trazem mensagens alegres, de força, de momentos de oração, grupos de estudos, igual a gente está fazendo agora. Então, a gente tem que ficar atento, porque não são só os desencarnados que influenciam a gente, os encarnados também. Então, a gente tem que saber quais escolhas a gente está fazendo nesse momento, né? O que a gente quer compartilhar nesse momento. E aí eu trouxe uma historinha de Buda que aconteceu? Um discípulo de Buda chegou para ele e falou assim, mestre, tem alguns dias que eu estou tentando meditar e não consigo. Eu fico pensando um monte de coisa, não consigo silenciar minha mente, não consigo entrar em sintonia. Eu queria que você me ajudasse. Aí Buda vira para ele e fala assim, você sabe o que é um macaco? Macaco? O macaco, gorila, o animal. Sei o que é um macaco. Falei, então, você vai voltar lá para sua cela de meditação e vai ficar lá pensando qualquer coisa que você quiser. Pode até ser o que você estava pensando, menos no macaco. Pense em tudo, só não pensa no macaco. E aí o discípulo passa 2 horas na cela de meditação e volta e fala assim, Buda, eu estou 2 horas na cela e só consigo pensar no macaco. Então, o que isso quis trazer para a gente, essa lição trouxe para a gente? Se a gente está com um pensamento ruim, não adianta a gente ficar lutando contra ele. Porque quanto mais a gente lutar contra o pensamento ruim, mais a gente vai dar força para ele. O discípulo não queria pensar no macaco, só pensava no macaco. Então, se eu não quero pensar numa coisa ruim, não adianta eu ficar assim, não quero pensar nisso, não quero. Eu tenho que substituir por uma coisa saudável, né? Então, Jesus deixou pra gente, se bater numa face, dê a outra. Que outra face era essa? Retribua o mal com o bem. Então, como a gente vai vencer esses pensamentos ruins? Praticando coisas saudáveis, coisas boas, fazendo uma leitura edificante, ouvindo uma música agradável, tirando um momento para meditar. Então, a gente não tentar lutar, vamos substituir por coisas do bem, né? Não resistais ao mal. E aí eu trago também uma coisa muito importante, que é a ampliação do poder do pensamento. Então, o poder do pensamento, ele pode ser somado de outras pessoas, né? Então, quando a gente faz prece em grupos, se a gente viu que a gente é capaz de pegar o fluido cósmico universal e projetar coisas, se eu sozinha posso projetar uma coisa, imagina a gente que está aqui, vamos supor, num grupo de 20 pessoas, pensando em coisas positivas juntos, nós vamos ser capazes de ampliar o poder desse pensamento, tanto de forma negativa como de forma positiva. Então, por isso que eu falei, quais grupos a gente quer frequentar, quais pessoas a gente quer se relacionar, quais assuntos a gente quer compartilhar. Então, é para a gente refletir, porque existe a lei de afinidade, né? O semelhante se atrai. Então, o que a gente quer atrair? Quais companhias a gente quer? Nesse momento, o pessimismo só vai prejudicar, né?
E também não adianta a gente ter o otimismo exagerado, aquela pessoa que acorda e fala assim, olha, confia em Deus, vai acontecer nada, eu vou ali no supermercado, não vou usar máscara, não quero passar álcool em gel, porque eu sou otimista mesmo, Deus vai me proteger, não vai acontecer nada. Também não é assim, a gente não pode ser imprudente, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que pensar no bem, coisas positivas, mas a gente tem que fazer uma forma otimista, mas raciocinada e não cega, né? E aí, Jesus deixou para a gente que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente seria capaz de mover montanhas, né? Então, a gente não precisa de imagens, a gente não precisa de rituais para fortalecer essa fé, mas a gente tem que ter uma fé ativa. Por quê? Eu cheguei do trabalho cansada, deitei, já apaguei a luz, esqueci de fazer minha prece, mas eu vou fazer a prece assim mesmo. Aí um olho aberto, o olho fechado, Senhor, desculpa, mas estou cansada, aí faz a prece de qualquer jeito. E aí? Quanto que essa prece minha vai atingir? Ou não, cheguei, separei um tempo, coloquei uma música agradável, uma oração, coloquei uma musiquinha espírita que toca meu coração, que me faz conectar com a espiritualidade superior. E aí, naquele momento, eu consegui fazer uma prece, né? Então, tem toda a diferença. A gente tem que fazer esse movimento também da nossa fé ativa. Então, a gente não pode esquecer. Tem pessoas que falam assim, mas quando eu pego meu terço, eu sinto que eu tenho mais fé. Me motiva tanto, eu sinto que a minha prece sai do fundo do meu coração quando eu pego um terço ou pego qualquer outro objeto. Às vezes é necessário? Não. Faz diferença? Não deveria. Mas se a pessoa acha que aquele ritual vai trazer maiores benefícios no momento de oração, também não é proibido, né? Não vai fazer nenhum mal. Só não é necessário. A gente não precisa ficar preso a esse tipo de coisa, né? E quando a gente vai tomar o passe, a mesma coisa. A nossa receptividade vai ser tão importante quanto a fé de quem está aplicando o passe na gente. Então, a gente tem que estar receptivo, né, com a nossa fé ativa, para a gente receber também aquelas boas energias que estão sendo direcionadas para a gente. E Jesus ainda deixa para a gente a frase a cada um conforme suas obras, né? E isso está muito ligado ao nosso merecimento, né? Quais obras que a gente está desenvolvendo. Então, no livro Nosso Lar, Dona Laura fala para André Luiz que quando a gente faz uma prece, que a gente faz um pedido, né? A gente tem duas opções. A gente pode só pedir, porque pedir qualquer um pode. Eu posso fechar meu olho aqui e pedir um mundo de coisas. E eu posso rogar. Qual a diferença de pedir e rogar? Ela fala pra gente que quando a gente roga, é porque a gente tem merecimento. Então, a gente trabalhou no bem, a gente tem aquele crédito com a espiritualidade superior. Então, no momento que a gente faz a prece, em vez de ser apenas um pedido, a gente tem a capacidade de rogar. Então, quanto mais a gente trabalhar no bem, mais crédito, mais merecimento a gente vai ter quando a gente precisar, né? E tem uma coisa interessante também, que eu vi numa palestra, não vou saber a referência, mas eu assisti numa palestra, que quando a gente ajuda uma pessoa, a gente cria afinidades não só com aquela pessoa encarnada que está ali com a gente, mas também com os espíritos que são afins daquela pessoa. Então, se a Ana Catarina está precisando de mim por algum motivo e eu disponho o meu tempo para ajudá-la, o espírito mentor dela, né, o anjo da guarda, ele vai se afinizar comigo também. Então, quando eu estiver no momento de dificuldade, que eu precisar rogar numa prece, eu vou ter vários espíritos afins que vão poder me ajudar naquele momento.
Então, quando a gente faz o bem, a gente acha que a gente que está só ajudando aquela pessoa, mas a gente também tem esse merecimento nosso guardado para os momentos que a gente tiver em dificuldade. E um passo importante, né, para a gente conseguir transformar nosso pensamento é a vontade. E querer é o passo mais importante para poder, né? Então, a gente tem que querer, e aí a gente poderá fazer tudo aquilo, Jesus nos disse, né? Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Então, vou trazer um pouquinho aqui sobre a vontade, porque a gente tem a fé, a gente tem a intelectualidade, mas a gente precisa desse estopim aí da vontade para a gente poder conseguir o que a gente quer. Então, no livro Pensamento e Vida, ele fala que a nossa mente ela é formada por vários departamentos. Tem o departamento da inteligência, né, que a gente utiliza mais na nossa profissão. Tem o departamento da imaginação, o departamento da memória, que é onde a gente guarda aquelas coisas que moveram a gente pela emoção, né, que a gente viu lá na fotografia. Tem o departamento do desejo. Mas todos esses departamentos são movidos pelo gabinete da vontade. Então, ele traz para a gente, acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a gente precisa desse fósforo aí para poder acender todos esses departamentos que existem na nossa mente. E ele ainda traz para a gente que a vontade é o leme de todos os tipos de força. A vontade é o impacto determinante. Na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo. Né? Então, a gente tem que ter essa força motriz aí. E ele deixa uma frase muito importante para a gente, que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, tudo que a gente planeja, tudo que a gente projeta através dos nossos pensamentos são movidos pela vontade para a gente poder trazer essa harmonia do nosso espírito. Aí eu trouxe um trechinho do livro Pensar, que também é Psicografia de Chico, para André Luiz, que ele faz um resumo muito interessante do que a gente falou até agora. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Então, adianta eu ficar reclamando da minha vida? Porque quem é responsável por tudo que eu criei? Né? Então, tudo está dando errado, eu não sei mais o que eu faço, nada na minha vida dá certo. Se você continuar nesse ciclo de pensamento, não tentando substituir por coisas do bem, por coisas positivas, você é responsável pelo que você está criando da sua vida, não é ninguém. Porque às vezes a gente fica responsabilizando Deus e o mundo e esquece que a gente que é capaz de fazer essa transformação. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Então, gente, vamos esquecer o macaco e vamos substituir por coisas positivas, porque a gente é responsável. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Então, as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, ele não fica punindo nem culpando a gente por nada que a gente fez. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Tá na dúvida? Pergunta para a sua consciência. Porque lá tem as leis de Deus, né? Em nosso íntimo, temos a liberdade de escolha absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. Então, a gente tem o livre-arbítrio, a gente cria para a nossa vida o que a gente quer.
Só que a gente está sujeito a viver o que a gente criou. Então, a gente tem que tomar cuidado. Aí, no livro da prece, de Palhano, eu peguei um trechinho dessa lição Energia da Prece, que eu achei muito interessante, que fala o seguinte: o pensamento é força imanente que irradia do homem, que é um espírito encarnado, fazendo vibrar o seu ambiente psíquico de acordo com a grandeza do poder de emissão que a sua vontade estabelece. Então, aí ele reforça que a vontade, ela é a força motriz do que a gente está pensando e projetando. Porém, os pensamentos emitidos pela vontade, pelos desejos, tendências, questões de interesse próprio, que têm importância psicológica, esses permanecem como fulcros irradiantes e passam a fazer parte da vida mental do indivíduo que os mantém. Né? Então, reforço o que a gente estudou até agora. E aí, a gente fala assim, mas o que vai acontecer comigo no meio de uma pandemia? E aqui a gente vê a possibilidade da gente florescer nesse ano tão difícil que está sendo para todos nós. E eu trouxe um trechinho aqui de uma redação do Momento Espírita, que foi proferido por Divaldo, numa palestra em Florença. Ele deixa para a gente o floresça, o importante é florescer aonde estiver plantado. Então, achei muito legal que ele deixa para a gente assim, existem flores nos jardins bem cuidados, que aí é fácil, né? E existem flores agrestes em pleno coração árduo do deserto. Existem flores perdidas pelas orlas dos caminhos enfeitando as veredas anônimas. Muitas sementes manifestam sua vida florescendo a partir de um pequeno grão de terra perdido entre pedras brutas, demonstrando que a sabedoria está em florescer onde se é plantado. Florescer mesmo que o jardineiro sejam os ventos graves e as águas abundantes. Florescer ainda que as condições de calor e umidade nem sempre sejam favoráveis. Então, a gente tem a capacidade de utilizar esse momento de reclusão, onde a gente tem a oportunidade de fazer preces com mais calma, a gente está se afastando um pouco da correria do dia a dia, a gente está podendo compartilhar momentos com a nossa família, né? Então, a gente aproveitar esse momento para refletir, pensar na nossa reforma íntima, para a gente aproveitar essa pandemia para a gente florescer nesse momento da transição planetária. E aí, no Pensamento e Vida, ele finaliza a lição falando assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, que foi o que a gente estudou até agora. Até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Então, qual que é o objetivo? Um dia, a gente poder compartilhar do pensamento do nosso Pai, a gente está em sintonia com o pensamento do nosso Pai. Então, nós seremos co-criadores, não em planos tão menores mais, né? A gente poder ser co-criadores conforme a vontade do nosso Pai. Então, esse é o objetivo da nossa evolução aí em relação aos nossos pensamentos. E aí eu trouxe um pouquinho sobre a responsabilidade dos nossos pensamentos também nessa fase tão difícil que está sendo a pandemia do Covid-19. Porque a nossa imunidade, como a gente viu atrás um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas, né? A nossa mente, ela também é responsável pela nossa imunidade, né? Então, o que está motivando a nossa mente hoje? A gente está com momentos de alegria, de otimismo, de confiança, de gratidão. Quais as sintonias que a gente está fazendo? Qual sintonia que a gente quer fazer? Eu quero manter meus pensamentos otimistas, com alegria, confiança em Deus, com gratidão por tudo que a gente tem recebido nesse momento, por todo o amparo da espiritualidade, ou eu quero vibrar em sintonia com o vírus, né? Ficar só vendo notícias ruins, só pensando nele, atraindo ele,
Porque o nosso corpo, ele possui vários vírus e bactérias, né? Mas a gente não vive doente. Então, a gente que permite que essa imunidade, lógico que possuem causas fisiológicas, mas a nossa mente também é responsável por essa imunidade. Então, a gente ficar atento, o que a gente quer sintonizar nesse momento de dificuldade? Né? Eu estou fazendo esforço para me sintonizar com a espiritualidade, para a gente tentar ser um foquinho de luz nesse momento tão escuro, né, que a humanidade acha que está vivendo. E, então, vamos tentar ser um pontinho de luz para a espiritualidade conseguir utilizar essas nossas vibrações para trazer boas intuições, né, para as equipes médicas, para os cientistas. Eu não quero me sintonizar com vírus, não. E aí eu trouxe algumas dicas aqui de como que a gente pode manter a calma nesses tempos de pandemia. Eu achei muito legal esse quadrinho que é como lavar a louça sem sofrência. Porque nesse momento, muita gente está dentro de casa, a gente tem que fazer tudo, né? Tem que trabalhar, fazer comida, lavar a louça. E aí, às vezes, você vê aquela pia lotada e você já vai pensar alguma coisa ruim. Fala, nossa, vou ter que lavar essa louça. Aí você abre a água da pia, cai aquela água geladinha na sua mão. Você fala, nossa senhora, minha casa tem água potável, que vem tratada, que eu posso lavar essa louça sem ter que pegar um balde, ir num poço, pegar uma água que pode estar contaminada. E aí você agradece. Ai, Senhor, obrigada, olha, está caindo essa água aqui, é só eu virar a torneira que tem essa água aqui disponível. Aí você sente aquela sensação, às vezes está um dia muito quente, aquela aguinha gelada caindo na sua mão. Aí tem a espuma que te traz novas sensações. Aí você consegue perceber ali naquele momento o que você está sentindo. Aí se você começar a pensar só naquele momento, sem ficar se projetando no que vai acontecer depois, você começa a inspirar e pensar como que você é feliz por poder estar ali em pé, lavando aquela louça, né? Não tá doente, numa cama. E aí você pode aproveitar aquele momento pensando que você é feliz, aproveitando aquele espacinho ali para meditar. Você tem a oportunidade de pegar seu celular, colocar uma música, porque a gente tem casa, a gente tem celular, então a gente pode lavar a louça tranquilo, pode escutar uma música. Aí se te der vontade de dançar, você pode aproveitar e dançar também, não tem ninguém te vendo, você está na cozinha sozinho lavando a louça. Então aquele momento você pode curtir você mesmo, né? E quando acabou que você vê tudo limpinho, você ainda tem aquela sensação boa, fala, olha, eu ainda fui capaz de deixar minha cozinha limpinha, né? Então esse é um exemplo bem simples, mas eu acho que a maior parte das pessoas está passando, para a gente não esquecer de tudo que a gente tem recebido, né? Que às vezes a gente não valoriza uma pequena coisa. Se a gente passar nas ruas, ver os moradores de rua, não tem capacidade de lavar a própria máscara, não tem capacidade de chegar em casa, abrir um chuveiro, tomar um banho. Então, a gente começar também a valorizar o que a gente tem, ser grato, né? Então, é importante a gente não consumir muitas informações sobre o Covid. A gente tem que consumir só o que vai ser necessário para a gente tomar os cuidados, né? Mas a gente não ficar aumentando o pânico, receber informação, sair compartilhando com todo mundo, criar aquela vibração de pânico, não vai trazer benefício nenhum para a gente. A gente aceitar que o medo é uma reação normal, a gente está passando por uma situação diferenciada que ninguém nunca vivenciou. Então, a gente pode acolher esse medo, ter um momento de medo, mas o medo não é o remédio, não é ele que vai fazer você sair dessa pandemia, né? Então, deixar aquele momento passar, fluir, trazer coisas positivas, fazer uma meditação, fazer uma leitura, mudar o seu padrão. Aprender aonde a gente quer colocar o nosso foco, a gente quer ficar pensando nessa situação, ou a gente pode parar um momento, fazer uma prece pelas pessoas que estão sofrendo nos hospitais, pelas equipes de saúde que estão deixando suas famílias para ficar cuidando de todos os doentes. A gente pode fazer doação de alimentos para famílias carentes. A gente pode
utilizar o material que a gente tem em casa para fabricar máscara e doar para aqueles que não têm condições de comprar, né? Então, o que a gente está fazendo com o nosso tempo para ajudar a cuidar do outro, né? Ah, se eu vou ao supermercado, eu posso perguntar ao meu vizinho se ele está precisando de alguma coisa. Então, eu já vou ter que sair, já vou ter que me paramentar, né, para ir lá fazer uma compra. Por que eu não posso fazer uma compra para quem está aqui do meu lado, evitar o número de pessoas no supermercado? Isso vai ajudar a prevenir a saúde de várias pessoas, né, o contágio de várias pessoas. Então, a gente tem que buscar não entrar em pânico, porque a gente viu que a nossa mente também é responsável pelo nosso sistema imunológico. Vamos ficar no presente. E aí, vou falar rapidinho aqui que meu tempo está acabando, mas vamos pensar o que a gente pode mudar. Então, em vez de a gente pensar que a gente está isolado, a gente pensar que a gente está protegido. Em vez de a gente pensar que a gente está confinado, vamos pensar que a gente está salvando vidas. Em vez de a gente pensar que é o fim do mundo, vamos pensar que é um novo mundo. A gente esperou tanto a transição planetária e agora a gente não vai confiar em Deus e acreditar que tudo está programado e que tudo vai dar certo, né? Então, vamos mudar nosso padrão. E a distância social, às vezes a gente se visualiza em prédios, cada um no seu apartamento, na sua casa isolado, mas, na verdade, a gente está unido para se proteger, né? Então, a gente tem que sentir que a gente está unido. Quando a gente está cada um se cuidando, cada um no seu lar, a gente está salvando várias vidas, não só a nossa. A gente está deixando de ser um foco de contágio para inúmeras pessoas que vão cruzar para o nosso caminho. Então, vamos tentar deixar crescer só pensamentos que a gente colocaria num vaso, igual a gente viu lá no exemplo do livro do Ernesto Bozano. Vamos trabalhar só com formas belas e expressivas, que são trazidas pela paz e pelo nosso amor. Então, eu trouxe um recadinho pequenininho aqui do André, só para finalizar, o André Luiz Ramos, que eu botei só um pedacinho. Tá saindo o áudio? Não? Vou tirar o fone, que é isso. Funciona com base em frequências. A tua frequência mental, ela vai gerar compatibilidade com a frequência da parcela mental de tudo que existe à tua volta, desde pessoas até mesmo micro-organismos. Tudo é lei de sintonia. Vamos em frente, vamos trabalhar, vamos seguir adiante. Não fique perdendo muito tempo e energia com a mídia, que você vai ficar muito, pode até adoecer diante do pessimismo que você possa acabar sentindo. Confie, pense positivo, acredite em você, construa uma vida feliz, siga em frente. Um grande abraço. Terminou? Terminei. Então é isso, gente, que eu trouxe para vocês hoje. Espero ter contribuído um pouquinho. Contribuiu bastante. Nós agradecemos a Fernanda por essas reflexões tão interessantes, essas lembranças que você trouxe foram muito importantes para nós, para o nosso foco de trabalho. A gente tem uns minutinhos, então a gente vai deixar 10 minutos para interação e a gente pede às pessoas que podem desativar, pode ativar os seus microfones e quando forem fazer, então, devido à exiguidade do tempo, suas colocações ou perguntas, que sejam feitas de uma forma um pouquinho mais objetiva, tá bem? Então, vocês fiquem à vontade para comentar ou fazer alguma pergunta para a Fernanda. A Terezinha da Conceição. Pode falar, Terezinha. Terezinha levantou a mãozinha. Terezinha? Tirou a mãozinha já. Mais alguém gostaria de fazer alguma? Pode falar, Sofia. Ativa aí seu microfone. Em primeiro lugar, boa noite. Eu queria assim, agradecer a oportunidade de estar participando desses momentos tão
especiais e agradecer a Fernanda, porque a fala dela foi assim, de uma clareza muito grande, né? Foi bem pontual, de uma clareza muito grande, e que realmente assim atingiu bem a expectativa e norteou, clareou, consolou a gente e deu uma boa levantada. Muito obrigada, Fernanda. Continue Nada. estudando, se preparando para estar sempre trazendo assuntos importantes para nós, assim como todos os outros, né? Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço as palavras. Obrigada. Mais alguém gostaria de colocar? A Terezinha, ela não teria conseguido falar porque o ícone dela só tem um ícone de vídeo. Deu aquele bugzinho no Zoom. Ela não ia conseguir abrir o áudio dela, nem se ela quisesse. Tá bem. Que pena. Se ela quiser perguntar pelo chat, a gente faz a pergunta por ela aqui. A Soraya, de Porto Alegre, Fernanda, colocou aqui no chat, parabéns, excelente palestras e reflexões com muita objetividade. Obrigada. Se alguém tiver com problema aí no microfone, pode digitar. Stanislau também colocou que está ótimo. Obrigada, gente. Queria comentar, Ana, pode? Pode. Então, Fê, muito obrigada, tá, por ter aceito o nosso convite. Atingiu tudo que eu esperava, a gente já tinha feito parte desse estudo antes, né, no Acolher, foi muito bom. Sim. E, assim, eu acho muito importante quando você nos lembra sobre a questão da vontade, né? O quanto que ela é aquela que deve ser a gerente dos nossos pensamentos e das nossas emoções, não é? Então, é sobre realmente essa vontade que a gente vai conseguir fazer essa vigilância dos nossos pensamentos e direcionar-nos na direção do que a gente quer, do que a gente propõe, né? E lançando mão, como você fala da meditação, do macaco, né? Assim, de que a gente possa acolher quando esses pensamentos e sentimentos vierem não tão equilibrados assim, né? E aí, seu exemplo da cozinha foi fantástico, porque um dos piores momentos é quando eu vejo aquela pia na minha frente, e aí sim eu boto palestra para poder ouvir e ficar melhor, porque aí fica mais aliviado. Aliás, eu só faço faxina ouvindo palestra. É a maneira que eu tenho de melhorar esse momento e a sintonia. Então, assim, que fantástico que já tem gente produzindo isso. É um recurso que eu uso e que eu recomendo, porque funciona. Obrigada. Não, eu que agradeço. Eu falei que palestrante é o que mais precisa escutar, né? Às vezes eu estou trabalhando aqui cheio de coisa para fazer e lembro que eu tenho que parar para fazer almoço. Aí antes de reclamar eu falo, gente, eu abro a geladeira, tem tudo, não posso reclamar de nada. Vamos botar a música aqui e aproveitar para reabastecer as energias e voltar para o trabalho melhor. O Stanislau pediu para falar. Olá, boa noite a todos aí, né, a todas, né, no caso. O interessante da meditação, né, porque ela tem ligação direta com a física, né, no caso a física pura e aplicada, né. Qual é essa ligação, né? A nossa mente analítica, nós temos uma mola que vai tanto para a esquerda quanto para a direita, né, no caso. Então, essa mente analítica, ela funciona como uma mola, né? E quando a gente se embriaga demais nela, né, no caso, a gente tem um retorno, um refluxo, né, no caso, para a mente intuitiva, né? Isso é uma ideia que eu estou lançando aqui agora, né, no caso. Então, o que acontece, né? Quando a gente medita, tanto com a quantidade necessária da meditação junto às percepções e tal, né, no caso, a gente consegue o estado de harmonia, o estado que na física é chamado de pêndulo harmônico, né, no caso. E esse estado de pêndulo harmônico,
ele não se perde, né? Porque ele funciona no corpo, né? Pelos princípios da incerteza, né? A incerteza está justamente no nosso corpo. E quando a gente atua na meditação, a gente varia da mente analítica para a mente intuitiva, pendulando no corpo. É isso que eu queria deixar mais ou menos aí. Um abraço a todos aí. A todos. Um abraço, obrigada pela colaboração. Obrigada pela contribuição. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, porque às vezes a mãozinha é ao vivo aqui. Bom, Fernanda, a seda já foi rasgada. Muito obrigada, querida. Um grande abraço para você, um carinhoso beijo para você, sua mãe, Roberta. Obrigada. Que você esteve aqui conosco. Nós agradecemos a presença de todos. Lembrando que na próxima, amanhã, nós temos a reunião da capelania. Carol, qual que é o tema da capelania amanhã? Você já colocou aí, esse que está na tela. A expositora é Silvia Modesto Seidel. O tema é baseado no livro Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca. Okay. Então, amanhã teremos uma reunião cuja temática é filosófica na capelania. Quarta-feira, nós teremos a doutora Antônia Marilene, que vai falar para nós, fazer algumas reflexões também pertinentes à temática da atualidade, aliado à cardiologia. A doutora Antônia Marilene, ela é cardiologista de Brasília, da Associação Médico Espírita de Brasília, e ela é professora da UNB, uma palestrante espírita, nacional, internacional, embora esteja em Brasília, é mineira, né? Então, Minas tem sempre uma safra muito boa. Lembrando aí do nosso Chico e demais queridos amigos que nós conhecemos lá de Minas, Roberto e os demais. Nós esperamos ver todos vocês na próxima terça e na próxima quarta, e vocês poderão ter acesso ao link da reunião pelas nossas redes sociais, como de costume. E eu vou pedir a Tassiana para nos conduzir, então, em prece final. Pode ser, Tassiana? Posso. E fazendo a propaganda já da próxima segunda também, que a gente vai ter o André Luiz Ramos, tá, Fê? Vou divulgar para acolher. Vai estar falando sobre esperança. Como é que é, Ana? Esperança, alimento da alma. Isso. Gente, imperdível. Imperdível. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai de amor e bondade, agradecendo por estes momentos em que aqui nos reunimos para estudarmos e relembrar que, como filhos de Deus, carregamos um potencial imenso dentro do nosso mundo interior e que está sobre a nossa governabilidade acionar esses recursos, esses potenciais, cuidando com muito carinho dos nossos sentimentos, das nossas emoções, como falávamos na semana passada, direcionando os nossos pensamentos para construirmos o ser que cada um planeja internamente, trabalhando pela nossa melhoria, pelo nosso crescimento, em sintonia com a lei de amor que o Cristo nos ensinou. Que as bênçãos de paz e luz que nesse momento emanam no lar de cada um de nós
possam se estender para toda a nossa coletividade. Muito obrigada, Jesus, por todo o amparo. Sei conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Muito obrigada mais uma Posso vez. ativar o som de todos? Pode. Boa noite, Ana Catarina. Boa noite. a todos. Boa noite. Obrigada, Boa até noite. quarta, se Deus Até quiser. lá. Tchau. Gente, obrigada, boa noite. Deus, Vocês Fernanda, estão obrigada. perguntando se posso divulgar seu telefone. Com certeza já é convite de palestra. Pode? Pode sim. Sem Tá problema. bom. Obrigada, tá? Pode divulgar mesmo. Então tá Obrigada a bom. você pelo Tchau, carinho. então, obrigada, querida. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa Tchau. noite. Boa noite. Fernando, olha, a Yara Cristina colocou Boa aqui no noite. chat. Boa noite, Stanislau. Agradecendo, que é sempre bom estar por aqui.